Então nós estamos aqui em mais um momento espiritual, e é um momento importante que a gente chama, a gente dá um nome para esse momento, para entendimento, que é um momento de orientação, momento ao qual todos passam pelas orientações dos ancestrais, e tem é uma oportunidade, né, para todos nós de recebermos orientação, esclarecimento, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as situações que a gente vivencia, e para tomar um rumo melhor, tomar uma condição melhor. Então, é um momento realmente especial e que seja especial para a vida de cada um de nós, para esse momento nosso, para as transformações dos nossos passos, na nossa existência. E, além disso, eu quero começar conversando com vocês aqui, já começando, falando sobre as forças espirituais e o acompanhamento dessas forças na nossa vida. Quando nós falamos dentro da tradição de forças espirituais, nós não estamos tirando o ser humano fora disso. Não é assim, as forças espirituais lá e eu aqui. Nós estamos dizendo de uma forma ampla tudo o que se refere à potência de melhoria, de transformação, de equilíbrio nos nossos passos, de harmonia e avanço melhor no nosso destino, no nosso caminho, para que nós possamos ter mais lucidez para fazer o nosso destino o melhor para nós, para as pessoas que convivem ao redor, né, para a nossa existência, vamos dizer assim. Então, essa potência espiritual, a gente sempre precisa pensar que ela começa em nós. Se nós não acordamos essa potência em nós não canalizamos, não sentimos, não percebemos o espiritual agindo, o espiritual instruindo, o espiritual auxiliando. E se a gente for pegar a história, a existência humana, né, nós temos milhões de agrupamentos familiares, podemos começar pelos agrupamentos familiares, por famílias muito antigas que existiram, não existem mais fisicamente, mas já existiram muito, muito, muito antes de nós. E cada uma dessas famílias tinha a sua estrutura, a sua forma de entender a vida e a sua forma de espiritualidade também. E essa forma de espiritualidade, o que elas reconheciam como espiritual, o que elas entendiam como espiritual, o que elas cultuavam no sentido mais profundo dessa palavra, não de uma forma básica, mas de uma forma profunda, no entendimento de reconhecimento às forças espirituais, nós sabemos que isso transpassou, além da vida física delas, para o espiritual também. Então existem inúmeras comunidades de seres humanos no espiritual atuando. De diferentes formas, com diferentes culturas, com diferentes práticas. Nós entendemos, então, que aquilo que nós realizamos aqui no físico tem uma espécie de espelhamento no espiritual, e ao mesmo tempo do espiritual para o físico. Então, de certa forma, o que nós realizamos na nossa vida de novas direções, resolver as dificuldades que enfrentamos, isso também faz parte de modelar um espelhamento lá no espiritual, no nosso espiritual. E, de certa maneira, uma ligação com essas comunidades, ou a comunidade a qual cada um aqui pertence. Então, o que eu quis dizer é que cada um de nós pertence a uma comunidade espiritual. A gente costuma chamar isso de família espiritual.
qual é a sua família espiritual. A sua família espiritual é constituída de seres com grande capacidade de lucidez, que já experienciaram, aprenderam, se desenvolveram tanto aqui no físico quanto no sutil, como também de seres que estão em aprendizado, em desenvolvimento e tudo mais. Então, a nossa família espiritual, ela é muito grande. E as pessoas que compartilham da nossa vida no hoje, de alguma maneira ela tem um vínculo, uma ligação, também uma certa sintonia ou fazem parte desta também comunidade espiritual. Ou podem fazer parte dessa comunidade espiritual. Então, cada um de nós faz parte de uma família gigantesca espiritual. E esse sentido de família, pegando num aspecto um pouco mais amplo da palavra, ou do sentido, significa pessoas que existem ou coexistem, né, ou vivem reunidas de alguma maneira, e todas elas têm uma ligação. No que diz respeito do espiritual para o físico, além dessa ligação, existe uma compreensão de continuidade, uma compreensão de melhoria, uma compreensão de cuidar, uma compreensão relacionada à educação, uma compreensão social. Isso ocorre do espiritual para o físico. E poucas vezes a pessoa se lembra da sua família espiritual. Muitas pessoas nem pensam sobre isto, que existe uma família espiritual a qual você faz parte. E que você pode reconhecer esta família espiritual. Não é exatamente trazer eles perto de você, não é isto. É reconhecer essa ligação. Então, muitas vezes em nossas rezas, nós pedimos para os nossos antepassados clarear a nossa visão em relação à experiência que já tem e que ainda, que nesta terra nós estamos passando agora por ela. Então nós não temos a experiência, o mergulho tão profundo do entendimento como esses seres antepassados nossos tiveram e podem nos auxiliar. Podem nos auxiliar. Mas lógico que quando a gente retorna para o plano físico, a clareza dessa família espiritual, ela não fica viva em nós. A lembrança, ela não fica clara em nós. A sensação que temos é que nascemos nessa vida e é a única vida física. Porém, quando a pessoa começa a trilhar um caminho de entendimento ou quer entender esse universo mais amplamente, que chamamos de espiritual, ela começa a perceber que existem amigos. Depois ela percebe que existem orientadores. Depois ela percebe que existem estimuladores do entendimento dela. E que esses amigos, essas potências, são seres espirituais que fazem parte da família espiritual daquela pessoa. Então, se você, por exemplo, faz parte de uma atividade espiritual, seja ela qual for, essa ligação, pela sua atuação, ela fica mais próxima, mais visível. Às vezes você não sabe quem é, mas você sente, você percebe, você intui.
Isso não deve ser levado como uma forma banal, como qualquer coisa. Isso deve ser entendido como um apoio para as respostas que nós necessitamos para esta vida, para a melhora. E nesse caso nós estamos falando de aspectos positivos. Também existem cobranças. Também existem pactos que você fez com a sua família espiritual que de repente você não está realizando na sua vida atual. Também existem crises e problemas, sim. Mas agora, hoje, nesse aspecto, nós estamos falando das questões mais nobres, que estimulam mais o seu crescimento, o seu progresso, o seu avanço, sua prosperidade, sua lucidez, seus passos, seu desenvolvimento como ser. O reconhecimento da nossa comunidade espiritual, da nossa família espiritual, é essencial. E faz parte, por exemplo, das tradições milenares, tal como a tradição Tubacuaçu, no qual os ancestrais, eles têm este momento do qual se manifestam mais intensamente para trazer uma mensagem, uma palavra, uma energia, uma potência para nós. Então não se iluda, o fato de você adentrar, sentar lá dentro, conversar com um ancestral, por exemplo, que você acha que não tem nada a ver com você, pode ter muito a ver com você. E até com a sua grande família espiritual. Mesmo que às vezes seja uma vez só que você conversou, mas existe ali uma ligação. Ou um recado, pode ser um recado. Como a gente dá um recado? Eu peço para alguém falar para o outro, porque eu não verei o outro naquele momento, mas eu peço para esse alguém falar determinada informação para aquela outra pessoa. Os ancestrais trabalham muito assim também. Os espíritos dos ancestrais podem ser comunicadores também de informações de outros antepassados da sua família espiritual, a qual você, por algum motivo, merece, necessita daquela informação, daquela orientação. Por mais que a gente ache que tudo se apresenta como caos, o caos é um movimento necessário que a natureza sempre está levando para os seus entrecruzamentos, sempre tecendo movimentos para a vida. O caos é a substância essencial para o movimento da vida. E é assim que se processa, por exemplo, uma orientação, uma mensagem que vem do espiritual para nós. Ou mesmo a condição de a gente estar num problema, numa situação problemática na nossa vida, que parece um caos, e dali a gente vai começando a tirar as respostas, porque nós temos apoio desse tecer a clareza para darmos um novo passo. E aí, quando a gente passa por aquilo, entende, clareia a nossa visão, real visão, nossa audição, real audição, nosso interno, real interno, nós percebemos que aquilo que parecia caos era o caminho que a gente precisava para trazer um novo passo, para fazer uma nova história na nossa vida, para reconhecer mais aquilo, para entender mais aquilo outro, para dizer não para uma situação e dizer sim para outras, para trazer, atrair pessoas e situações positivas para nós e retrair, afastar pessoas que não é mais também em sintonia com a nossa caminhada. Então esse entendimento de que o problema deixa de ser um problema para ser um sinal de orientação, é muito importante que tenhamos dentro desses passos que vamos fazendo
ao receber uma orientação ou desses passos que vamos fazendo na nosso crescimento espiritual, nosso entendimento da vida. Deixar de entender as coisas como o ruim, de uma maneira mais simples, e começá-las a entender mesmo, penetrar nelas, para poder entender o ponto de ignição do qual nos leva, ou nos levaria, ou nos levou ao desequilíbrio. E reequilibrar, porque isso é o melhor, é o que nos preenche de valor. E logicamente que vamos entender que ao mesmo tempo que nós temos o apoio das nossas comunidades espirituais, seja ela a família espiritual, a qual for, temos outras situações na nossa caminhada que pode abrir a nossa percepção para inúmeras lembranças ou entendimentos, como, por exemplo, a nossa própria espiritualidade. Qual é o caminho espiritual que vamos fazer? O que a gente precisa realmente fazer? Será que eu preciso trabalhar com essas coisas de energia? Será que eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro? Quer dizer, tudo isso tem uma ligação, tem um porquê. E a gente fala assim, a gente chama isso, esse emaranhado que é tecido e forma um caminho, de destino. Só que destino não é uma coisa pronta. Nem os ancestrais e nem antepassados tinham o seu destino pronto, mas construíram o seu destino. E agora estamos nós aqui, no plano físico, na vida física, para construir o nosso destino. Só que a gente tem algumas opções. A gente pode seguir um caminho de entendimento da vida que a gente acha que só aprende sofrendo. Ou a gente pode seguir um caminho diferente, onde a gente não precisa apenas sobreviver, mas sim viver. Não sobrevida, mas vida. Não sofrimento, mas realização. Mesmo assim, isso não nos impede de passar por momentos difíceis, sejam no nosso corpo físico, com doenças, situações várias, seja nas nossas emoções, seja na nossa vida. Mas com certeza isto nos dá a capacidade de lidar melhor e, por sua vez, com proteção, com lucidez, com visão maior, transformar mais rapidamente aquilo. Chegar a um equilíbrio. Sair do sobreviver para viver. Então, os ancestrais costumam dizer que nunca é o final. Existe uma coisa chamada continuidade. O contínuo. A continuidade. A continuidade é essa mistura, ou melhor, esse tempero entre o caos e o que se manifesta. O caos e a materialização das coisas. E nós estamos com esse tempero dentro de nós. Nós estamos com esse tempero dentro da nossa vida. Que a gente vai colocar a dosagem correta para cada coisa. Não deixando nem muito salgado, nem com falta de sal. Ou nem muito doce e nem com falta de doce. E a gente vai aprendendo a dosar de forma mais, não digo exata, e sim harmônica. É como a própria natureza. Você entra numa floresta, você olha, várias árvores, folhas no chão, galhos caídos, galho que vai de um lado, do outro, mato nascendo aqui, epífitas, que são aquelas bromélias, etc., no alto das árvores, som disso, som daquilo outro. É tudo junto. A mata, a natureza, ela não é perfeita, ela é harmônica. Mesmo com tudo aquilo junto, há uma harmonia. E quando a gente quebra essa harmonia, a gente vê o resultado que se dá. Com as enchentes,
com o desbarrancar de terras, com a perda de oxigênio adequado. Mas a vida, a natureza, ela é esta harmonia. Só que ela tem movimentos de transformação. Uma chuva torrencial, ela é um movimento de transformação. É um movimento de mexer com tudo. E não é só a chuva que tem isso. Dentro de nós isso ocorre. Só que qual é o nosso objetivo depois da tempestade? Esse é o ponto. É ficar na tempestade? É mantê-la dentro de nós? Ou é produzir a transformação? Então, de certa maneira, o que eu quis trazer aqui é uma reflexão, ao mesmo tempo falando um pouco dessa questão espiritual, do reconhecimento que nós necessitamos ser com as nossas famílias espirituais, porque nós podemos pedir auxílio às nossas famílias espirituais sem problema algum. Sem problema algum. Nós podemos emanar coisas boas e receber coisas boas. E nós também precisamos ter lucidez desta ação, porque nós sabemos também que não tem só situações boas. Existem impactos bons, existem impactos ruins, existem situações boas e ruins que nós tivemos também com as nossas famílias espirituais. Muda um pouco esse sentido de que nós somos o centro do universo e a gente precisa ser cuidado sempre. E a gente acaba entendendo que nós temos uma profunda responsabilidade com as nossas mudanças e com a nossa transformação. Ishkayará. Porém, até por me ouvirem, e você que está vendo esse vídeo, deixei as informações se você quiser participar das atividades que nós realizamos no Templo Aratem em Baitaê. Está tudo na descrição, mas compartilhe. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu ok. E estimule essas mensagens que elas possam chegar para mais pessoas. Que eu penso ser bastante válida e muito necessária para os nossos momentos atuais. Ishkayará.